gente, estamos aqui para mais um encontro, nosso 13º. 13º. Hoje nós vamos da questão 188 até a 217. Quase 30, né? Isso, quase 30 de novo. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui nós estamos ainda na parte da igreja. 188. Qual é a vocação dos fiéis leigos? Os fiéis leigos têm como vocação própria procurar o reino de Deus, iluminando e ordenando as realidades temporais segundo Deus. Realizam assim o chamado à santidade e ao apostolado, dirigido a todos os batizados. Ou seja, o leigo ele tem que basicamente buscar a santidade no meio em que ele está, não é? Na sua família, no seu trabalho, no seu país, no seu bairro, na sua comunidade, na sua paróquia. Ele busca a santidade, ele busca os meios de se santificar, não é? Ali onde ele está. Ele não precisa sair do ambiente onde ele está para poder traçar esse caminho de santidade. Ele faz isso no meio do povo mesmo, no meio do mundo, né? Essa é a vocação dele. E com isso ele também pode oferecer ao mundo, estando no mundo, buscando aquilo que é santo e encontrando, não é? Ele também torna-se esse canal da santidade para as outras pessoas. Então ele torna-se o sal do mundo, não é? O sal da terra, a luz do mundo. Ele torna-se isso, porque ele busca algo que está escondido, não é? Começa a viver aquilo e aquilo vai então transbordar, né, dele e atingir as outras pessoas. Quem quiser se aprofundar, né, na missão, na vocação do leigo, que são as pessoas casadas, né, as pessoas que não fazem parte do clero nem da vida consagrada, ou seja, a maior parte das pessoas, né, são os leigos. Tem um documento do Papa João Paulo II, é uma exortação apostólica, essa aqui, ó, se chama Christi Fidelis Laity, Vocação e Missão dos Leigos na Igreja e no Mundo. É até grossinho. E aí ele destrincha essa pergunta que a gente acabou de fazer, né? Qual é a vocação? Como que é a pergunta? Qual é a missão, né? Qual é a vocação dos fiéis leigos? Ele destrincha essa resposta nessa exortação apostólica. É muito válida, assim, para que a gente compreenda qual que é realmente, né, o nosso papel enquanto leigos, como buscar essa santidade de vida no meio do mundo, que é um desafio muito grande, né, porque nós vivemos realmente em meio, né, a uma correria, a tarefas, ocupações, de trabalho, de cuidado com os filhos, enfim, e é um desafio muito grande. Então, quem se interessar, é só buscar esse documento do Papa João Paulo II. 189. Como participam os fiéis leigos do ofício sacerdotal de Cristo? Dele participam a oferecer como sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo, sobretudo na Eucaristia, a própria vida, com todas as obras, preces e iniciativas apostólicas, vida familiar e trabalho cotidiano, males da vida suportados com paciência e descanso corporal e espiritual. Assim também os leigos dedicados a Cristo e consagrados pelo Espírito Santo oferecem a Deus o próprio mundo. Ou seja, né, a principal função do sacerdote é oferecer o sacrifício. Cristo é o sumo e eterno sacerdote que oferece o sacrifício do seu próprio corpo, não é? Pela salvação de todas as almas. Para nós participarmos desse sacerdócio de Cristo, é a mesma coisa, porém, não no meu ambiente, na minha vida, na minha vocação. Não é? Eu ofereço o sacrifício. Que sacrifício? Eu vou oferecer o sacrifício da missa, não é? Muito provavelmente eu não vou ser chamado a oferecer um sacrifício da minha vida, não é? De um martírio,
mas eu ofereço todos os sacrifícios da minha vida, né? As dificuldades, as lutas, os meus próprios conflitos, não é? Tudo isso que me causa, de certa forma, uma dor, um desconforto, eu ofereço a Cristo, né? E Eu também o as boas vivo, obras, né? oferecer assim, não ficar reclamando daquilo, sabe? E você oferecer o sacrifício é você realmente, como diz Jesus, não é? Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. Você pega essa cruz, você recebe, sabe, essa dificuldade que você está tendo, seja ela em qual área for, sabe, essa dor, esse sofrimento de fato, e você abraça ele, usa ele para se santificar, porque a dor ela tem essa capacidade muito forte de nos santificar, de nos aproximar de Cristo, de elevar a nossa alma, não é? Numa realidade espiritual muito mais avançada, não é? Então eu abraço essa realidade e aí sim, abraçando, me conformando com aquela realidade, com aquele sofrimento, eu ofereço isso como um sacrifício meu, não é? Para somar ali nos méritos infinitos de Cristo pela salvação das É o almas, é que, um oferecimento. é o que aconteceu com o Beato Carlo Acutis, né, por exemplo, que ele era um jovem Praticamente todos leigo, os santos, né? Alguns se destacam né? mais exatamente porque Sim, esse oferecer fez ele galgar, não sim. é? E subir a um nível de Mas santidade muito eu grande. exemplifico com ele por ele ser um leigo, né? Um jovem leigo que ele fez exatamente isso. Ele tinha uma busca de santidade, em dado momento teve um desafio muito grande, né? Uma aprovação muito grande da doença e ofereceu essa doença, Chiara Lute, Marta Ruban, tudo a mesma né? coisa, né? Em sacrifício. Ofereceu o seu sacrifício, mas não somente também as dores e as coisas difíceis da nossa vida, mas a nossa vida como um todo, ela é ofertada, não é? A Deus. Os nossos trabalhos apostólicos, ou seja, as nossas iniciativas de evangelização, as nossas boas obras, O não é? cansaço, O né? cansaço O do dia a dia. Por cansaço. exemplo, se você cuida dos seus filhos, então você tem um cansaço por isso, mas você faz por amor a Jesus, você está oferecendo esse sacrifício, entre aspas, né, um sacrifício, mas esse cansaço, essas lutas, é, como de uma certa maneira, de uma forma sacerdotal, não um sacerdócio ministerial, como é o dos padres, né, que são ordenados, mas o seu sacerdócio batismal, que você realmente, como leigo, você oferece a Cristo, não é? As suas dores, as suas lutas, as suas boas obras, toda a sua vida é uma oferta a Cristo, né, e à Igreja. 190. Como participam do seu ofício profético? Participam ao acolherem cada vez mais na fé a palavra de Cristo e ao anunciá-la ao mundo mediante o testemunho da vida e da palavra, a ação evangelizadora e a catequese. Essa ação evangelizadora adquire uma particular eficácia pelo fato de se realizar nas condições comuns do século. Você vê que sempre quando se trata do leigo, né? Primeiramente é acolher, depois é transmitir. E transmitir pelo testemunho e também pela palavra, pelo ensino, por tudo isso. Mas primeiramente é sempre acolher, ou seja, no caso aqui do profetismo, né? Acolher a palavra de Deus, acolher o ensinamento que Deus faz através da sua igreja. Você acolhe, não é? Você concorda com aquilo, você aceita, não é? Essa doutrina que a igreja ensina, né? Tanto nos assuntos mais teológicos, mais profundos, quanto na própria vivência da moral, não é cristã. Você acolhe, você aceita. É a primeira forma de você viver essa, essa, esse ponto, né? Esse ofício, né? Esse ofício profético, né? A primeira forma de você participar de Cristo profeta, né? É realmente aceitando, acolhendo e vivendo. E aí, vivendo, você vai também testemunhar, não é? Todo esse amor, toda essa fé, toda essa verdade que você acolheu e que está vivendo. Obviamente, aí vem também os apostolados, vem também os ministérios, vem tudo isso que um leigo ele pode exercer para também estar participando, vamos dizer assim, não é dessa
desse ponto profético, não é, de Cristo. Como participam do seu ofício régio? Os leigos participam da função régia de Cristo por terem recebido dele o poder de vencer em si mesmos e no mundo o pecado, com a abnegação de si e a santidade de sua vida. Exercem vários ministérios a serviço da comunidade e impregnam de valor moral as atividades temporais do homem e as instituições da sociedade. Aqui está dizendo que a gente, como leigo, consegue participar do ofício régio de Cristo, ou seja, de rei, né? Quando a gente recebe dele o poder de vencer em nós mesmos e no mundo o pecado. Né? A gente nós nos dominamos a nós mesmos, né? Essa virtude que nos faz vencer o pecado, esse autodomínio de não ceder à tentação, mas vencer. E por isso, exercer esse ofício régio e também no mundo, No né? serviço. No serviço, porque O reinado de Cristo tem é um reinado de serviço. aquela né? máxima, né? Servir é reinar. E é verdade, o Cristo nos ensina que o reinado dele é um reinado de serviço. É um reinado né? que lava os pés. Que quem quer ser o primeiro seja o servidor de todos. Então, nós assumimos também essa postura enquanto batizados, né? De servir, de estar sempre disponíveis para a nossa comunidade, para o mundo, né? No exercício da caridade, do apostolado, de tantas outras atividades. 192. O que é a vida consagrada? Agora a gente já saiu aqui dos livros, né? É um estado de vida reconhecido pela Igreja. É uma resposta livre a um chamado particular de Cristo, com o qual os consagrados se dedicam totalmente a Deus e tendem a uma perfeição da caridade sob a moção do Espírito Santo. Essa consagração se caracteriza pela prática dos conselhos evangélicos. Vamos lá. Bom, todo mundo é chamado à santidade, todos os leigos, todas as pessoas são chamadas à santidade. Mas existem algumas pessoas que Deus ele chama de forma especial. Ele chama de forma a querer que essa pessoa seja separada, seja, não é, colocada em um ambiente, colocada em uma condição de vida onde ela vai poder se dedicar muito mais a essa busca pela santidade, a vida de oração, a intimidade com Deus. E aí isso, né, é chamado a vida consagrada, não é? Que são essas pessoas, homens e mulheres, que não estão mais no mundo, não estão mais vivendo, né, nesse meio secular, mas eles foram retirados, não é? Para seguir uma regra, seguir uma ordem, seguir os ensinamentos, uma doutrina, uma congregação criada por algum santo, não é, que vai ser um caminho, não é, mais bem amarrado, não é? Esse caminho de santidade mais bem amarradinho, mais bem construído, com muito mais tempo de dedicação às coisas de Deus. E aí a característica é eles viverem os conselhos evangélicos, né, de uma forma mais forte, que é a pobreza, a castidade e a obediência. Eu estava olhando aqui porque, se eu não me engano, a gente tem um outro documento, também do Papa João Paulo II, que chama Vita Consecrata, que também é só sobre a vocação da vida consagrada. Então, ele explora justamente essa vocação específica, que é reconhecida como um estado de vida pela Igreja. Né? Essa questão da vida consagrada, ela é mais assim, ela está mais relacionada, não é? Comumente, né, com as congregações, as comunidades religiosas, né, ou seja, os freis, as freiras, os monges, não é? Mas também tem hoje em dia a realidade das novas comunidades, não é, que tem essa separação, essa consagração, e a gente tem também a realidade de leigos consagrados, não é? Ou seja, pessoas que não estão seguindo uma regra de vida, né, específica lá dentro de uma congregação, mas eles consagram a sua vida, a sua virgindade, consagra, não é? Ou seja, eles não se casam e eles ficam à disposição da igreja, né? Mesmo trabalhando, mesmo mantendo a sua vida, a sua profissão, não é? Eles ficam à disposição da igreja para esse serviço pastoral e conseguem, com isso, não tendo o matrimônio, reservar um tempo muito maior
para a sua própria intimidade com Deus, né? Então, é como se fosse uma vida consagrada lá do religioso, porém ele continua ainda, não é, dentro do mundo, trabalhando com esse apostolado. A gente tem diversas formas de consagração. 193. O que oferece a vida consagrada à missão da Igreja? A vida consagrada participa da missão da Igreja mediante a plena dedicação a Cristo e aos irmãos, testemunhando a esperança do reino celeste. Isso aqui, gente, é muito interessante, porque para que serve, né, uma freira, assim, né? Qual é a função? O que ela acrescenta na igreja? Por exemplo, a gente tem muitas freiras que são de clausura, não é? Uhum. Que elas ficam trancadas dentro de um convento o dia inteiro. O que elas podem ajudar a igreja com isso? E aí é que Se tá, trancando lá, né? se isolando. A vida consagrada, ela é fundamental, porque ela sustenta a igreja pelas orações, né? Por essa vida dedicada inteiramente à oração e ao serviço aos irmãos também, né? Tem muitas congregações com obras sociais importantíssimas, né? Mas além Escolas, disso, né? orfanatos, hospitais. Além dessa perspectiva mais prática, digamos assim, a vida consagrada ela tem uma função muito específica também, que é nos apontar para o céu. Quando você se depara com a vida consagrada, que é alguém abandonar tudo que tinha e dar-se todo para Cristo, né? Vivendo os conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência, eles é como se antecipassem já aqui na Terra a realidade do céu. Eles nos lembram que existe um céu. Eles nos lembram que essa realidade aqui do mundo que nós estamos, ela é passageira e que existe uma vida definitiva no céu que nos aguarda. Então, sempre que a gente olha, né, para uma E que vai ser muito freira, mais parecida com a vida dele do que com a do que minha, com a né? nossa, né? Porque no céu não tem filho, no céu não tem esposa, no céu não tem trabalho secular, no céu não tem nada disso. Ou seja, a vida no céu é muito mais parecida com a vida de um religioso do que Sim. com a minha vida. Então, é uma vida, a vida dos religiosos é um estado de vida mais perfeito, digamos assim, que a igreja nos ensina, exatamente por isso, porque ele já, de certa maneira, vive aqui na Terra uma realidade que nós viveremos no céu, que é viver inteiramente para Deus, né? Sou eu e Deus servindo os irmãos, né? Na alegria também de partilhar com os irmãos, mas o foco da minha vida é para Deus. Então, é muito bonito, porque esse estado de vida consagrado, ele nos aponta para isso, né? Sempre que a gente vê uma freira, um frei totalmente despojado, né, da sua antiga vida, que ele poderia ter uma vida boa, santa, né, na vocação matrimonial ou na vocação negra no meio do mundo, mas ele abandona tudo isso para uma entrega maior da sua vida. Então, é muito bonito esse papel, né, esse valor que os consagrados têm e que nos ajudam, enquanto leigos e também aos sacerdotes, a nos recordar, né? Existe um céu e esse é o nosso fim, essa é a nossa finalidade, né? Nós vamos agora para a parte creio na comunhão dos santos. 194. A 194 e a 195 são praticamente a mesma pergunta, mas ela se divide em duas partes. O que significa a expressão comunhão dos santos? Essa expressão indica, em primeiro lugar, a comum participação de todos os membros da Igreja nas coisas santas. Sancta, a fé, os sacramentos, em particular a Eucaristia, os carismas e os outros dons espirituais. Na raiz da comunhão está a caridade, que não é interesseira, mas estimula o fiel a pôr tudo em comum, até os próprios bens materiais, a serviço dos mais pobres. Então, comunhão dos santos, a primeira referência a primeira significado dessa expressão é exatamente, nós temos coisas santas em comum, né? Comunhão dos santos, o primeiro significado é esse, nós temos coisas santas em comum. Ou seja, Que se eu coisas comungo da santas, mesma né? fé, eu estou em comunhão com o meu irmão, não é? Se eu participo da mesma missa, não é? Seja em qualquer lugar do mundo, em qualquer época que eu tiver,
eu participo da mesma missa, que é a atualização do único, né, e mesmo sacrifício de Cristo, se eu adentro ali, não é, nesse mistério da Santa Missa, ali participo, eu entro em comunhão com o meu irmão que está participando também dessa missa, ou que já participou, ou que vai participar. Nós estamos todos em comunhão, não é, por causa das coisas santas, ou seja, se eu, né, participo de uma realidade e outro também participa, nós estamos, de certa forma, unidos, não é? Tem uma expressão muito legal que eu já escutei no passado, tem muito tempo que eu não escuto ela, mas era quando um católico ele ia se despedir do outro, não é? Usei isso muito na ju juventude e você não ia ver mais aquela pessoa durante um bom tempo, e você se despedia falando assim: nos encontramos na Eucaristia. Ou seja, porque quando você comungar e eu comungar, nós estaremos unidos, né, através do corpo de Cristo. É bonita essa expressão e mostra realmente essa realidade que é muito mais profunda, né, do que uma simples fala, da comunhão dos santos. E aí a gente já está entrando na 195, que é o que significa ainda a expressão comunhão dos santos, o segundo significado. Essa expressão designa também a comunhão entre as pessoas santas, ou seja, entre os que pela graça estão unidos a Cristo morto e ressuscitado. Alguns são peregrinos na terra, outros, tendo deixado esta vida, estão se purificando, ajudados também pelas nossas orações. Outros, enfim, já gozam da glória de Deus e intercedem por nós. Todos juntos formam em Cristo uma só família, a Igreja, para o louvor e glória da Trindade. Ou seja, a igreja ela não é só aquele grupo de pessoas que a gente vê, não é? A igreja não é só o padre e os seus fiéis, a igreja não é só o religioso, a igreja não é só o papa e os cardeais, mas a igreja ela é muito mais do que isso, não é? A igreja ela essa que a gente vê aqui é a igreja militante, ou seja, a igreja que está lutando para alcançar a salvação. Mas a gente tem a igreja gloriosa, não é? Ou seja, todos os anjos e os santos que estão no céu fazem parte dessa igreja, da mesma igreja que nós fazemos parte, não é? A esposa de Cristo, o corpo místico, não é, de Jesus, e também a igreja padecente, ou seja, aquelas almas que já foram absolvidas no seu juízo, mas ainda estão passando por um tempo de sofrimento para poder purgar os seus pecados e adentrar no céu, adentrar na glória. São as almas do Não é? purgatório, né? Então a gente tem a igreja na terra, que somos nós, que estamos aqui na terra, todos nós, né? Que fazemos parte da igreja de Cristo. As almas do purgatório que estão unidas a nós, nessa mesma comunhão, e a igreja triunfante, né? A igreja que já se encontra no céu, e que um dia todos nos reuniremos de fato, né? Depois Por causa da da vida comunhão de dos Cristo. santos, não é? Nós temos essa relação. Por isso nós podemos orar para São José e pedir para ele uma graça, e ele nos escuta. Por quê? Porque nós estamos unidos pela comunhão dos santos, ou seja, não é? Cristo é a videira e nós somos os ramos. Ou seja, um ramo ele está ligado ao outro ramo através da videira. Se você corta esse ramo, obviamente ele não vai ter ligação com a videira e nem com os outros ramos. Agora, se ele está unido, ele tem essa ligação. Ele consegue fazer essa ponte, não é? A videira ela faz a ponte, Cristo faz a ponte, né? A comunhão dos santos ela só faz sentido, ela só existe por causa de Cristo, não é? Que associa todos aqueles que são da igreja a Ele, não é? Através do batismo. Então, todos que estão associados a Cristo também de certa forma estão associados entre si. Então, por isso eu posso orar, o outro pode orar, né? Na novena de São José nós temos aí milhões de pessoas orando e pedindo graças e ele tem acesso a tudo isso. Por quê? Porque ele tem acesso a Cristo, não é? E essa graça passa através dele. Por isso que nós podemos orar, por exemplo, para as almas do purgatório, não é? Oferecer missa, oferecer indulgências, oferecer sacrifício pelas almas do purgatório para aliviar o seu sofrimento e para que ela possa sair o quanto mais rápido de lá. Porque nós estamos unidos a ela. Ou seja, eu posso pegar um sacrifício meu, que seria para o meu crescimento espiritual, e oferecer isso para uma alma. Entende? Porque eu estou ligado a ela, eu estou em comunhão com ela. Então nós passamos agora para Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja. 196. Em que sentido a bem-aventurada Virgem Maria é Mãe da Igreja?
A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, na ordem da graça, porque deu à luz Jesus, o Filho de Deus, cabeça do corpo que é a Igreja. Jesus, moribundo na cruz, apontou-a como mãe do discípulo com estas palavras: Eis aí a tua mãe. Ou seja, né, uma cabeça ela não está separada do corpo. A gente está acabando de ver toda a questão da comunhão. Se a Virgem Santíssima é mãe da cabeça, é mãe da videira, ela também vai ser mãe do corpo, também vai ser mãe dos ramos. Não é? Seria uma coisa lógica, não é? Você não precisaria nem de, de, Explicações. de muitas explicações. Mas Jesus Cristo na cruz ele faz questão de confirmar, de afirmar essa maternidade de Maria, não ali na figura do discípulo amado, de São João, não é confiando a maternidade da humanidade à Virgem Santíssima. 197. Como a Virgem Maria ajuda a Igreja? Depois da ascensão do seu filho, a Virgem Maria ajuda com suas orações as primícias da Igreja. E mesmo depois da sua assunção ao céu, ela continua a interceder pelos seus filhos, a ser para todos um modelo de fé e de caridade, e a exercer sobre eles uma influência salutar, que brota da superabundância dos méritos de Cristo. Os fiéis veem nela uma imagem e uma antecipação da ressurreição que os espera, e a invocam como advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Aqui tem duas realidades, né? Uma antes da Assunção, outra depois da Assunção, não é? Antes da Assunção da Virgem Maria, ela orava, obviamente, porque é uma mulher de silêncio e de oração, não é? E também ela estava ali como aquele apoio, aquela referência, não é? Porque quem conhecia mais a Jesus do que aquela que viveu a vida inteira com ele? Do que aquela que mais conversou com ele a vida inteira? Do que aquela que educou, não é, o próprio Jesus? Né? Então, né, depois da ascensão de Jesus, a Virgem Santíssima ficou ali. Não é? Ela continuou junto da igreja. A gente vê isso, por exemplo, em Pentecostes. Não é? Que ela estava lá, que o Espírito desceu sobre ela, ou seja, ela permaneceu, não é, junto com os apóstolos, né, junto com os primeiros bispos da igreja, exatamente como essa intercessora e também como esse ponto de referência, de apoio, não para todas ela assumiu, né, a questão da maternidade mesmo da igreja, já nesse primeiro tempo. E depois da sua assunção... Né, e eu ia falar da questão das bodas de Caná, que desde de Antes da mesmo, ascensão de da Jesus, né? existência assim, da igreja como instituição, ela já assume essa posição assim de intercessão bem à frente, assim, né? Que ela antecipa o primeiro milagre de Jesus. Então ela já se mostra na própria Sagrada Escritura, está registrado isso como a grande intercessora, O poder da intercessão, né, da Virgem Maria. de todos nós, de todos que estamos necessitados da graça de Deus. E depois, então, que ela sobe aos céus, é levada aos céus na sua assunção, Ali ela vai ser coroada, né? Não ela é só como mãe coroada agora, mas como rainha de toda a humanidade, e rainha aí, da assim, igreja. ela tem um poder de intercessão incomparável, incomparável, porque ela tem Chama de méritos, onipotência né? suplicante. Ela tem méritos, é a criatura que mais possui méritos no céu, é a Virgem Maria, depois de Cristo. E ela consegue ao mesmo tempo ser essa figura perfeita da igreja. É como se olhando para Maria assunta ao céu, nós víssemos o que a igreja é chamada a ser, na figura dela. Ela ressuscitada, sem mancha, toda bela. Nós vemos o que nós somos convidados a ser um dia. Nós seremos, de fato, um dia, né, na glória de Deus. Então, ela já é esse chamado tipo perfeito, né? A figura perfeita da igreja para nós. Essa pergunta, como Maria ajuda a igreja, ela daria um retiro inteiro espiritual, né? Porque é muito profundo a forma como Nossa Senhora atua na nossa vida, na vida da igreja. É algo muito presente, essa intercessão e essa ajuda de fato. Número 198. Que tipo de culto se dirige à Santa Virgem?
É um culto singular, mas difere essencialmente do culto de adoração, prestado somente à Santíssima Trindade. Esse culto de especial veneração encontra particular expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e na oração mariana, como o Santo Rosário, resumo de todo o Evangelho. Ou seja, a primeira coisa aqui, adoração. Adoração é um culto de latria, um culto prestado a Deus. É um culto de reconhecimento da divindade. Ou seja, eu sou criatura e eu adoro ao meu Criador. Não é? E aí entra aqui as três pessoas, né, da Santíssima Trindade, que é um só Deus, mas três pessoas distintas. Então eu adoro o Pai, eu adoro o Filho e eu adoro o Espírito Santo. Esse culto de latria, que é o culto de adoração, é devido somente e unicamente a Deus. E por isso que a idolatria é um pecado tão grave. Não é? Porque é você pegar um ídolo, que pode ser um objeto inanimado, que pode ser uma pessoa, que pode ser uma ideia, Pode não ser é? o dinheiro, Pode ser o pode ser uma dinheiro, coisa, né? e você pode e você coloca no lugar de Deus, ou seja, você o adora, você acredita que ele tem poder sobre todas as outras coisas, não Ele é? está acima de todas as coisas. Exatamente. Né? Então, idolatria vem daí, um ídolo, algo que você colocou no lugar de Deus, que não é Deus. Latria, Que você presta um culto presta de latria, uma adoração. adoração, ou seja, ele está acima de todas as suas prioridades. Então, isso é idolatria, é um pecado grave. Para a Virgem Maria, existe um culto, uma espécie de culto. Para qualquer outro santo existe o culto de dulia, anjo, né? não é? Que é um culto de veneração, ou seja, você não reconhece aquela pessoa como Deus, mas você reconhece aquela pessoa como uma referência de santidade para você, ou seja, primeiro ele é um exemplo, em segundo ele é um amigo, por causa da comunhão dos santos, nós podemos criar esse vínculo espiritual. Assim como eu tenho uma amizade na terra porque eu me identifico com aquela pessoa, não é? A amizade é isso, né? A gente se identifica com uma pessoa, né? Eles falam o santo bateu, né? Ou seja, a gente se identificou, a gente tem coisas em comum, a gente senta para conversar, a coisa flui. E cria-se ali um laço, cria-se um sentimento, cria-se um vínculo ali, não é? De confiança, onde eu posso me abrir, partilhar com ele e ele me aconselhar, onde eu posso pedir um favor para ele e ele, por causa desse vínculo, por causa desse, não é? Desse respeito, desse afeto, ele vai, não é, se esforçar para poder me ajudar naquilo que ele puder. Isso também pode acontecer com um santo, uma pessoa que já está na glória de Deus, não é? E aí esse é o culto de dulia. Ou seja, e também explorando essa questão da dulia, é um culto que nós prestamos aos santos que também poderia ser traduzido como uma honra, né? Porque eles são dignos de honra. Se aqui na Terra, sabe, figuras políticas que às vezes não tem nada a ver, pela autoridade que elas exercem, elas são honradas, elas recebem honrarias, elas recebem, né, aplausos, enfim, coisas. Por que não quase ritos mesmo, prestar, né? Se o não é, presidente ele chega, você tem todo um homenagens, rito que você faz para poder recebê-lo. prestar homenagens, prestar honras a quem de fato merece honras, que são as pessoas que já alcançaram a santidade, que são pessoas que tiveram virtudes heróicas, que são pessoas que são santos, né? Todo mundo que está no céu é santo, mas existem os santos que se destacam pelas virtudes heróicas, que são os mártires, que são os grandes presbíteros que já existiram e que combateram um bom combate, que merecem de fato que nós os honremos, né? Eles merecem esse lugar de destaque. E voltando para a pergunta, né? A Virgem Maria não é latria, porque latria somente a Deus. Existe um abismo gigantesco entre a Virgem Maria e Deus, ela não é é? criatura. A um nível de dignidade, né? de merecimento. Ela é criatura, ela não é Deus. Mas também não é o culto de Dulia, que é reservado a todos os outros santos. Porque também existe um abismo imenso entre a Virgem Maria e todas as outras criaturas. Santos. Ela está muito acima de todos os outros santos. Então, o culto à Virgem Maria é chamado de hiperdulia. É como se fosse exatamente essa honra hiper, né? Essa honra
mais elevada do que aos outros. Não chega nem perto de uma latria, mas é uma hiperdulia. Porque ela está muito, né, um abismo abaixo de Deus, mas também um abismo acima de todas as outras criaturas, porque ela tem a dignidade de uma santidade ímpar, que nunca ninguém vai alcançar o nível de santidade de Maria, e, acima de tudo, a dignidade de ser chamada de Mãe de Deus. Ela foi escolhida pelo próprio Deus para ser a Mãe de Deus. E o próprio arcanjo Gabriel, quando vai saudá-la, ele se utiliza de uma expressão, eu não vou saber falar em grego, mas esse cheia de graça que ele saúda, ave, ó cheia de graça, esse cheia de graça, ele tem um sentido muito profundo. É um cheia de graça anormal, assim, é muito acima de qualquer outro nível de graça das criaturas como nós, né? Até mesmo dos grandes santos e dos anjos. É como se ele se espantasse, entre aspas, com a grandiosidade daquela criatura que estava na sua frente, né? Do nível de graça que ela carregava dentro de si, por ter sido escolhida. E também pelos seus méritos, porque Nossa Senhora tinha liberdade. Ela não era um robô que Deus, né, que não tinha sua própria vontade, sua liberdade. Mas, enfim, o culto à Virgem Maria é esse, o culto de hiperdulia. Interessante, porque não só porque ela não pecou, não só porque ela era imaculada, porque o próprio anjo que estava diante dela era imaculado e nunca tinha pecado. Não é? Né, ele foi criado sem o pecado original, que pertence ao homem, não é? E também ele nunca havia pecado, não é? Na sua vida. Então, e ainda assim ele a saúda, ave, ó, cheia de graça, como se fosse prestando uma honra àquela que é maior do que ele mesmo. Não é? Muito legal isso. Ou seja, existe realmente algo na Virgem Maria que foi dado por Deus, não para que ela pudesse ter essa missão de mãe do Salvador, que a colocou, não é, acima de todas as outras criaturas. 199. De que modo a bem-aventurada Virgem Maria é o ícone escatológico da Igreja? Ao olhar para Maria, toda santa e já glorificada em corpo e alma, a Igreja contempla nela o que ela mesma é chamada a ser na terra e o que será na pátria celeste. A gente já falou exatamente isso. Porque assim, né? o ícone, o que é o ícone? Né? Diferente do ídolo. O ídolo é o quê? Lá no Antigo Testamento fazia o bezerro de ouro. O bezerro de ouro ele para em si, não é? Ele é venerado em si. Ele é o objeto de devoção, o objeto, aquilo que está ali, não é? É o alvo da devoção, da adoração. Um ícone não. Um ícone ele aponta, ele é um sinal, ele é um, entende? Quando eu vejo uma imagem, por exemplo, de um santo, não é? E eu me coloco diante daquela imagem e eu rezo, eu não estou rezando para aquele pedaço de gesso que foi esculpido, não é? Ah, se botar uma outra imagem aqui, essa minha quebrou, botou outra imagem, não serve, porque tem que ser aquela, que aquela imagem é que fazia o milagre. Não, isso não existe no catolicismo, né? Tem pessoas que pensam assim, tem, mas isso não é fé católica, não é? A imagem ela é só uma referência, uma lembrança, como uma fotografia de alguém, não é? Eu pego uma fotografia e aí me vem um monte de memórias na minha cabeça daquela pessoa, uma pessoa que já faleceu, uma mãe, um pai, um avô, não é? E aí eu sinto aquela saudade, eu sinto aquela emoção, não é? Eu estou sentindo por causa da foto, não, mas por causa de tudo aquilo que eu já vivi com aquela pessoa, não é? Ou seja, a foto é só um ícone, algo que me aponta para uma outra realidade, não é? Da mesma forma, a Virgem Maria ela é chamada de ícone da Igreja exatamente por isso. Quando a gente olha para ela, para a realidade dela, a gente já é apontado para a realidade que nós precisamos buscar, para a realidade que nós um dia viveremos no céu, glorificado, em plena comunhão com Deus, totalmente entregues ao plano de Deus. Então, por isso ela é esse ícone, esse sinal para nós daquilo que a igreja é convidada a ser de fato. Número 200. Creio na remissão dos pecados. Como se perdoam os pecados?
O primeiro e principal sacramento para o perdão dos pecados é o batismo. Para os pecados cometidos depois do batismo, Cristo instituiu o sacramento da reconciliação ou penitência, por meio do qual o batizado se reconcilia com Deus e com a Igreja. Também técnico essa resposta. Como se perdoam os pecados? De dois modos. Né? Com o batismo perdoa todos os pecados, tanto que uma pessoa adulta que é batizada, ela tem todos os seus pecados perdoados no ato do seu batismo. Porque todos os outros sacramentos, quando a gente vai receber, a gente precisa se confessar antes. Eu vou receber a Eucaristia, eu me confesso. Eu vou me casar, eu me confesso. Vou ser ordenado, me confesso. Qual que tá faltando ali? Eu vou crismar. Crisma. Eu me confesso. Tudo eu me confesso. Menos o batismo, né? Por dois motivos. Primeiro, porque você não pode se confessar, porque o batismo ele é o primeiro dos sacramentos. Sem ele, você não pode, não é? Você não tem acesso à graça, né? Porque o que te permite ter acesso à graça é o batismo, é ele que te liga, não é? Então você não poderia se confessar. E o segundo, ele já apaga todos os seus pecados. Porque o batismo, né? Normalmente ele é feito em criança, em bebezinho, né? Então a gente já tem a ideia de que ele apaga o pecado original, ou seja, aquela mancha do pecado. Tanto que fala, agora é um filho de Deus. Por quê? Porque você apagou aquela mancha, você se inseriu, não é, em Cristo e você torna-se um filho adotivo de Deus, né? Filho no filho. O único filho de Deus é Jesus Cristo. Então você se une a Jesus Cristo e torna-se então um filho de Deus pelo batismo, com essa mancha do pecado original apagada. Porém, se você recebe o batismo mais velho, já tendo cometido pecados pessoais, o próprio batismo ele apaga. Você não tem essa necessidade de, me batizei, então logo depois eu tenho que me confessar que eu estou cheio de pecado, que eu já cometi na minha vida. Não, o próprio batismo ele apaga. Coisa interessante de se falar é que as graças que nós recebemos no batismo seriam suficientes para a gente nunca mais pecar na nossa vida. Nunca mais pecar. Não é? A graça do batismo ela é tão grande que eu teria condições de nunca mais pecar. Ao menos mortalmente a gente teria, assim, tranquilo não vai dizer, Ou mas seja, a de gente nunca teria mais condições. precisar de uma confissão, de nunca mais sair dessa graça, dessa comunhão que o batismo me inseriu. Tanto é que, por exemplo, para exemplificar, né, o diretor espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus, depois de muito ter acesso à vida espiritual dela, de toda a história, ele afirmou para ela, certa vez, que ela jamais tinha cometido um pecado mortal em toda a sua vida. Então, para ver que nunca perdeu a graça do batismo. Possível. É Nunca possível, perdeu. né? Seria possível também a todos nós. Mas nós somos fracos. Deus sabe da nossa fraqueza, ele institui então esse segundo sacramento, que é o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, né? Onde você, consciente de que tenha cometido um pecado, você vai até o sacerdote, confessa esse pecado, e aí sim, aquele pecado que você confessou, ele é absolvido. Quando Jesus instituiu isso? Quando ele disse aos apóstolos: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados; a quem não perdoardes, eles serão retidos. Então, foi sim o próprio Jesus quem instituiu esse sacramento como a segunda forma de perdoar os pecados. Número 201. Por que a Igreja tem o poder de perdoar os pecados? A Igreja tem a missão e o poder de perdoar os pecados porque o próprio Cristo lhe o conferiu. A gente acabou de falar. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem os retiverdes ficarão retidos. Curto e grosso, não tem mais o que dizer. Foi o próprio Cristo que o que quis tem assim, dizer é assim, né? Deus poderia ter feito de outro jeito? Poderia. Ele poderia simplesmente, quando você tiver consciência de um pecado, vai para o seu quarto, tranque a porta, ajoelhe e reze ao Pai que está no céu, que ele vai lhe conceder o perdão, não é? Ele podia ter feito isso? Podia, mas ele não fez. Ele instituiu o ministro da penitência. Ele falou, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. O que vocês não perdoarem serão retidos, ou seja, não vai ser perdoado. Eu não vou dar o perdão aleatoriamente para quem se arrependeu e pediu perdão no seu quarto. Eu não vou dar. Eu vou dar através do sacerdote. Óbvio, existem formas extraordinárias de Deus agir, mas ordinariamente ele instituiu essa maneira. E essa maneira que a gente vai seguir, porque ele quis, porque ele instituiu assim. E ele sabe, e é sempre bom a gente dizer, né? Deus sabe
qual é a forma mais perfeita de fazer as coisas. Ele sempre faz da forma mais Né? Ele perfeita. não faz as coisas da maneira menos perfeita. Ele sempre vai fazer, ainda mais na instituição da igreja, as coisas da forma mais perfeita possível. Então, se ele quis dessa maneira, que houvesse um ministro, que houvesse uma confissão do próprio pecado a um ministro ordenado, é porque ele sabe que essa forma é a melhor forma. E aí, assim, a igreja ela ensina que ao menos uma vez por ano você deve se confessar, ainda que você não tenha consciência de um pecado mortal. Você deve se confessar ao menos uma vez por ano. Porém, a gente está falando aqui com leigos e um povo muito pecador e uma geração muito pecadora, né? Muitas vezes a gente não tem consciência do pecado simplesmente porque a gente não sabe o que é pecado. Porque a gente não estuda, porque a gente não busca conhecer a própria fé. Não é? Porque se bobear, tem gente pecando mortalmente todo dia. Tem gente pecando mortalmente toda semana. Sabe? Quantas pessoas não sabem que faltar à missa ao domingo, não é? Podendo ir à missa, ou seja, você escolhe não ir na missa, ou para ir em churrasco, ou para ir em uma formatura, ou para ir numa celebração da palavra, mas você falta missa para ir numa celebração da palavra, você está em pecado grave e precisa de confissão, não é? Então, assim, são muitas coisinhas que às vezes a gente vai fazendo ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, ao longo do nosso ano, e a gente não se confessa. A gente vai levando, deixa para aquela confissão anual lá da Páscoa, quando vai nessa confissão, não é? E vai levando uma fé que de católica não tem nada, não é? Que está capengando. E a gente acha que está tudo bem, que está tudo tranquilo, simplesmente porque eu não estou buscando saber, por exemplo. Eu já peguei um básico, um examezinho de consciência desses que eles dão para a confissão. Não é? A gente vai nesses locais de peregrinação, onde tem muita confissão, você tem um examezinho pronto. Você acha isso na internet, você acha aqui, exame de consciência para a confissão. Você vai ver, ali vai ter detalhado, né, os 10 mandamentos e como que você peca, as variações de pecados que você tem ali para pecar contra os 10 mandamentos, que é basicamente ali o bruto da matéria grave, né? E, cara, ali, às vezes você vai ver coisas que você faz diariamente na sua vida e você não está nem consciente disso, você não está, entendeu? Às vezes já ouviu falar, mas não deu tanta importância, entende? Então, é necessário buscar esse conhecimento, é necessário se preparar bem, é necessário o exame de consciência diário, não é? Antes de dormir, tudo que eu fiz de errado, para que você possa ir cada vez mais melhorando, para que você possa ter uma boa confissão e essa confissão ela realmente vai te absolver, vai ser válida, absolver os seus pecados e você voltar a uma comunhão. Tem gente que às vezes está na igreja há anos e anos e anos, mas não faz uma boa confissão, porque tem aquele pecado de estimação que nunca contou para o padre, ou porque tem vergonha, ou porque sabe que não vai deixar o pecado, não conseguiu se arrepender dele. Às vezes você está ali há 10, 15, 20 anos, comungando, se confessando, servindo, e não está em comunhão com Deus, sabe? Seu coração está separado, tá? E cada vez mais a caridade vai se enfraquecendo. Cada vez você vai se tornando uma pessoa pior, uma pessoa ranzinza. Cada vez você vai ficando mais fraco espiritualmente. A ponto de, não qualquer dia desse, perder a fé por bobeira e mudar de igreja e ir para qualquer outra coisa. Por quê? Porque você não viveu a tua fé da forma como que tinha que viver. Você não buscou, sabe, estudar, se aprofundar e levar a sério o exame de consciência, a confissão. Você tem grandes santos como São João Paulo II, que era papa, que era um grande santo que se confessava toda semana. Você acha que ele pecava mais que você? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas ele sabia que era através da confissão, era através do exame de consciência, era através desse sacramento que não só apaga o teu pecado, mas ele também te dá o remédio, a cura, não é? Que ele iria cada vez mais se aproximar de Deus, sabe? Assim, levemos mais a sério essa questão da confissão. 202. Creio na ressurreição da carne. O que se indica com o termo carne e qual é a sua importância? O termo carne designa o homem na sua condição de fraqueza e de mortalidade. A carne é o eixo da salvação. Tertuliano. Com efeito, nós cremos em Deus, Criador da carne. Cremos no Verbo feito carne para redimir a carne. Cremos na ressurreição da carne, consumação da criação e da redenção da carne. Ou seja, quando fala-se de carne no credo, está falando do corpo, né, da matéria.
Nós somos corpo e somos alma, ou seja, corpo material, alma espiritual. São duas realidades, não é? Espiritual como os anjos, não é? Material como os animais, não é? Então, nós temos essa realidade material e espiritual, né? Que forma a nossa realidade de homem, de ser humano, não é? E aí, quando se fala de carne, então está falando do corpo, dessa realidade material, não é, que pertence a nós, humanos. 203. O que significa ressurreição da carne? Significa que o estado definitivo do homem não será apenas a alma espiritual, separada do corpo, mas que também os nossos corpos mortais um dia readquirirão a vida. Gente, vou falar um negócio. Essa é a grande promessa, né? Isso aqui, presta bem atenção nessa pergunta, 203. Porque isso aqui eu posso apostar com vocês que tem muitos católicos que não têm consciência disso. Que não têm consciência de que um dia nós, de fato, ressuscitaremos em corpo. O nosso corpo será ressuscitado, ganhará vida novamente, por um mistério que nós não sabemos como vai ser. Mas assim Deus, como foi o corpo de Jesus Cristo. Não é o nosso também será. Deus tem esse poder, independente de como a pessoa morreu, se ela virou né, se ela virou pó, que é todo mundo, né, vai virar, se ela Queimada, levou um tiro, jogada se ela ao foi mar, queimada, se ela foi despedaçada, se ela foi... Não importa. Deus tem esse poder e esse vai ser um milagre maior, né, já visto em todos os séculos. Vai ser a ressurreição da carne. No último dia, quando Cristo vier, nós viveremos a nossa vida não somente espiritual, com porque a hoje em alma. dia existe um céu, existe uma igreja O gloriosa, céu como a hoje gente é estava vendo. espiritual, estão E lá ele as é almas, espiritual, né? ou seja, as almas estão lá, em comunhão com Deus. Mas esse é um estado, quase que um estado, vamos dizer assim, de aberração do homem. Porque o homem, ele é corpo e alma. E esse corpo e alma não foi feito para estar separado, para um perecer e o outro continuar, como, por exemplo, crê o Espiritismo. O Espiritismo crê que nós somos uma alma, ou seja, somos uma realidade espiritual. E que o corpo é como se fosse uma casca, não é? É só um receptáculo que eu entro aqui nesse corpo vivo, não é? E depois ele morre, a minha alma vai, e depois ela volta em outro corpo, não é? E o corpo é só matéria mesmo, que vai se misturar com a terra e virar outras matérias, e eu nunca mais vou ter aquele corpo, não é? Nada mais anticristão do que Para isso. o cristão, ele não acredita. Por isso é impossível acreditar na reencarnação, não é? Dentro do catolicismo, dentro do cristianismo. Porque eu não posso ter outro corpo, porque eu sou esse corpo. Se eu entro em outro corpo, quem sou eu? Sabe? Eu não sou só uma alma, um espírito que habita um corpo. Eu sou esse corpo. Eu sou essa alma, eu sou esse corpo. Então não existe André completo sem esse corpo. Se eu estiver em outro corpo, não tem André aqui. Entende? Não tem um André completo aqui. Não tem. Então não há essa possibilidade da gente voltar em outro corpo, da gente voltar como um animal, voltar como uma borboleta, uma árvore. Não, não tem essa possibilidade. Ou seja, quando há morte, há esse estado que não foi feito, que é fruto do pecado. A gente vê lá em Gênesis, né, como uma punição, né, para o pecado, uma consequência do pecado, essa morte, ou seja, essa separação. Fomos feitos para ser imortais, para viver, né, por toda a eternidade unidos corpo e alma, mas por causa do pecado há essa ruptura. O corpo, então, que a matéria perece, a alma, não é, ela sobe. Mas um dia Deus ele vai pegar esse corpo que pereceu, este mesmo corpo, não é outro corpo, mas é este mesmo corpo, esse André aqui, não é? Com a onipotência divina, e entra só um ser onipotente capaz de fazer isso, ele vai restituir esse corpo, formá-lo novamente e enxertar essa alma novamente nesse corpo para que ele tenha vida. E a partir daí, esse corpo nunca mais vai perecer,
nunca mais vai morrer, ele será glorificado, não é? Ele estará imerso na glória de Deus. Assim como a alma que estava no céu contemplando a Deus, agora o corpo também, não é? Vai poder contemplar a Deus, vai viver essa realidade por toda a eternidade. Então, depois da vinda de Cristo, da segunda vinda, nós, ou aqueles que forem salvos, Não né? só os que forem salvos, os que forem condenados também ressuscitarão, mas para a morte eterna. Então, é isso que eu vou explicar. Os que foram salvos vão desfrutar da glória do céu de forma completa, ou seja, de corpo, com um corpo glorioso, que vai ser um pouco diferente desse corpo Sensível, nosso, continua sendo né? sensível, como o nosso corpo. Porque Jesus, vocês veem que depois que Jesus ressuscitou, o corpo de Jesus tinha propriedades diferentes, né? Ele ultrapassava paredes, ele aparecia em formas diferentes, enfim. O corpo glorioso que nós teremos é como se fosse um plus desse corpo aqui, mas é esse corpo. Então, os justos desfrutarão de forma plena do céu, porque eles estarão em corpo e alma. E também os condenados serão ressuscitados, no sentido de reconstituídos na sua carne, e sofrerão também de modo pleno, porque não só as suas almas, mas também na sua carne, eles sofrerão as penas por eternas. Toda a eternidade. Então é um negócio muito sério, e é uma coisa que a gente pouco aprende, que a gente pouco comenta no contexto, muitas vezes, da igreja. Muitas pessoas não têm essa noção, né? Tem noções erradas. E de fato, quando é a nossa esperança, é a nossa grande esperança, é a promessa de Deus, né? Que um dia todos nós ressuscitaremos. Vida. Se não fosse para ressuscitar, entende? Eu iria esperar em quê? Não. Essa é a grande vitória de Deus sobre o pecado. É a ressurreição de todos os mortos. Né? Por isso que Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 204. Qual a relação entre a ressurreição de Cristo e a nossa? Como Cristo ressurgiu verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim ele próprio ressuscitará a todos no último dia, com um corpo incorruptível. A gente já falou. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. João 5:29. É aquilo que a gente acabou de explicar. A gente estava falando, a gente só antecipou um pouquinho aqui as falas. Os 205. Com a morte, o que acontece com o nosso corpo e a nossa alma? Com a morte, separação da alma e do corpo, o corpo cai na corrupção, ao passo que a alma, que é imortal, se encaminha para o juízo de Deus e espera unir-se novamente ao corpo quando ele ressurgir transformado na volta do Senhor. Compreender como acontecerá a ressurreição supera as possibilidades da nossa imaginação e do nosso intelecto. A gente também já falou de tudo isso. Exatamente. Né? Quando a gente morre, o que acontece? Só ressaltar aqui, quando usa a palavra corrupção, não é? Ele está falando realmente que vai apodrecer. Sim. Nosso corpo vai apodrecer. A não ser que a gente congele natural, ele ou que a gente mumifique, né? Ele vai se decompor. Né? O que acontece? Isso aqui, gente, é a catequese básica que eu dou para as crianças aqui de casa. Né? E a gente tem que ter na ponta da língua. Quando a gente morre, o que acontece? Né? É até interessante como uma forma também de se tratar o tema da morte com as crianças mesmo. Muitas vezes a gente tem pessoas com muita dificuldade, né, de explicar como que é. Vira estrelinha. Não, gente. Vira anjo. Não vira anjo. Não, peraí. Não, as crianças têm capacidade de entender algumas coisas. Dentre elas, isso aqui. Quando a gente morre, o que acontece? Acontece uma separação. A nossa alma, ela vai para diante de Deus para ser julgada. Então, ela vai ou para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno, a depender do juízo de Deus. E o nosso corpo, que fica aqui nessa terra, ele está sujeito, como não tem mais uma alma ali dando vida para aquele corpo, que é a alma que anima o corpo, ele começa a sofrer a sua corrupção mesmo, né? Ele vai para, né, de forma ordinária, ele vai ser enterrado e vai começar ali a se decompor. Mas um dia a nossa esperança é qual? É que Jesus voltará.
E esse corpo que sofreu a corrupção será ressuscitado, será restabelecido para aqueles que foram salvos de forma gloriosa, né? Então nós estaremos completos novamente. Isso é o que ensina a nossa igreja. E essa é a nossa esperança, porque Cristo venceu a morte, né? Então, E durante esse período, durante essa fase em que a alma está afastada do corpo, que a alma está separada do corpo, ela não fica dormindo, tá? Tem algumas linhas, não é, de pensamentos evangélicos que afirmam que a alma fica como se fosse num estado de sono, ou seja, você morreu, é como se você dormisse, você morreu, imediatamente você vai acordar já na ressurreição dos mortos, no último dia glorioso, ou seja, você não percebe esse tempo todo, 1000, 2000, 5000, 20.000 anos que sua alma ficou separada do corpo. É como se você morresse e já logo você acorda no juízo. Todo mundo junto acorda no juízo. Entende? Sem perceber essa passagem de tempo. Não. A alma está consciente no céu, ou no purgatório, ou no inferno. É claro que entendeu? No céu, por exemplo, elas não têm uma percepção de passagem de tempo igual a gente tem aqui na Terra. Né? Eles estão até porque nós imersos estamos em Deus. submetidos a esse tempo cronológico. Mas elas estão despertas. As almas dos santos e dos condenados e das almas do purgatório estão despertas, estão plenamente conscientes. Muito mais conscientes do que a gente aqui nessa Terra. Eu até diria. Né? Porque a alma que está no céu, se fosse assim, a gente não poderia pedir intercessão dos santos, por exemplo. A gente não teria a ação dos santos, da Virgem Maria, né? Porque, afinal, os santos são o quê? Pessoas que viveram na Terra, morreram e a alma foi para o céu. São esses que são os santos, que nós veneramos, que nós conversamos com eles, que nós pedimos a intercessão, que eles interferem na história. Então, assim, a Virgem Maria também, né? Só que a Virgem Maria já está ressuscitada em corpo. Mas, enfim, essa é a nossa fé. A parábola do pobre Lázaro, né? Que mostra ele consciente lá no seio de Abraão, e o outro lá, o rico, que foi condenado, e ele consciente e pedindo, sabe, falando, fala pro Lázaro pelo menos molhar, não é, o dedo ali e pingar na língua, ou seja, existe uma consciência, né? Jesus falando para São Dimas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Ou seja, vai estar consciente, né? Você vai estar no paraíso comigo inconsciente, sem saber que tá lá, não. Você vai Nada estar na consciente. escritura, a não ser aquela leitura muito literal, ignorante, nada da escritura sugere que as almas fiquem dormindo, fiquem em estado de sono após a morte. Então isso não tem nada a ver com a fé católica. Né? 206. O que significa morrer em Cristo? Significa morrer na graça de Deus, sem pecado mortal. O crente em Cristo, seguindo seu exemplo, pode assim transformar a própria morte num ato de obediência e de amor para com o Pai. É digna de fé essa palavra: se já morremos com ele viveremos. Morrer em Cristo, gente, basicamente é morrer sem pecado mortal. É morrer na graça de Deus. Então a gente, aqui na Terra, quando a gente está na graça, sem pecado mortal, e quanto mais santo a gente for, a gente já experimenta um pouco daquela realidade de São Paulo, que fala: o viver para mim é Cristo. E o morrer é lucro. Morrer é lucro. Morrer é lucro. Né? Passar pela morte, a gente transforma a morte, como diz aqui, num ato de obediência e de amor para com o Pai. A gente vai passar pela morte, né? A gente se submete, porque nós estamos sujeitos à morte, mas nós estamos em Cristo. Nós estamos na graça de Deus. Então nós morremos em Cristo. Por que a gente morre em Cristo? Santa Teresa, que quando era criança fugiu de casa para poder ir para a guerra para ser Marte. Porque, né, os santos sabem disso, que quando a gente morrer é que vai começar a vida de verdade, né? Então, o que eu estava falando? Que morrer em Cristo, na verdade, é quem morreu nessa terra para si mesmo. É quem já morreu, de uma certa maneira, né, para o pecado aqui nessa terra. Então, isso é morrer em Cristo. Você, como Jesus falava, né, se o grão de trigo não morre, não cai na terra e não morre, ele não dá fruto. A mesma coisa a nossa vida, a nossa busca de santidade. A nossa busca de santidade é um constante morrer para nós mesmos, para os nossos desejos, para as nossas más inclinações,
para as nossas vontades erradas, né? Para as nossas paixões, a gente vai morrendo a cada dia para poder viver. E é por isso que a palavra de Deus, se eu não me engano, São Paulo fala, né, que o céu é dos violentos. Ou É seja, Jesus que fala. é Jesus que O fala, reino né? do céu é dos violentos. É dos violentos. Não que você vai ter que bater nos outros, né? Mas você vai ter que agir com violência para si mesmo, sabe? Com aquele homem velho, com aquele que é viciado no pecado, sabe? É um combate. Que não quer renunciar a si mesmo, que não quer sofrimento, sabe? Que só quer prazer, que só quer tranquilidade, que só quer glórias, que só quer honrarias aqui na terra, sabe? Você luta contra essa pessoa, não é? Você luta o tempo todo contra essa pessoa. É como Jesus fala, né? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Por quê? Porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Esse dia do Senhor, né, pode ser a segunda vinda gloriosa de Deus que pega a gente de surpresa, mas pode ser a nossa morte, que é o dia que nós estaremos diante de Deus. E aí, quando eu estiver diante de Deus, eu realmente lutei por esse céu? Eu lutei violentamente para alcançar a salvação? Ou não? Ou não? Ou eu fui relaxado? Ou eu estava simplesmente fingindo que estava sendo cristão aqui na Terra? E por fim, creio na vida eterna, número 207. O que é a vida eterna? A Por vida... fim, a gente vai parar aí? Não, é... Ah, tá. Por fim, assim, do credo, né? Que a gente está se encaminhando para o final do credo. O que é a vida eterna? A vida eterna é a que terá início logo depois da morte. Ela não terá fim. Será precedida... Eterno. Será precedida para cada um por um juízo particular por obra de Cristo, juiz dos vivos e dos mortos, e será sancionada pelo juízo final. A vida eterna é essa vida depois Começa da no morte. juízo. Morreu, imediatamente tem o juízo. Ou seja, Deus, você estará diante de Deus e ele vai julgar, né? Porque só ele consegue realmente ver o coração, ver a intenção real de cada um. Porque não é simplesmente atos, não é? Mas é muito mais a intenção. Tem aquela frase que fala: de boa intenção o inferno está cheio. Mentira! Mentira, porque se de fato há uma boa intenção ali, pode não ter conseguido às vezes se transformar em ato, mas se era boa intenção, muito possivelmente ele será julgado por essa intenção dele, não é? Pode sim, há falsas intenções, não é? Falsas intenções, o inferno está cheio, sim, sim, mas Deus é o único que pode nos julgar a intenção do meu coração. Às vezes eu queria fazer, sabe? Eu tinha realmente aquela intenção de fazer, mas por algum defeito, por alguma deficiência minha, ou por uma circunstância, eu não consegui ser santo como eu queria, mas eu queria, eu me esforcei. Deus vê isso. Assim, agora, eu tinha todas as condições para fazer e eu não fiz. E eu fiquei dando desculpa, sabe? Deus também vê isso. Deus também vê isso. Então nós seremos julgados segundo isso. Todas as nossas ações, todas as nossas omissões, todas as nossas palavras, como nós usamos o nosso tempo, toda luta que eu travei contra o pecado, sabe? Se eu realmente me dediquei ou não, toda a caridade que eu fiz ou deixei de fazer para com o outro, todo o serviço que eu prestei ou não para a igreja, Deus ele vai julgar. E a partir desse juízo, não é, ele vai nos direcionar. E ali começa a vida eterna. E só para lembrar, assim, que, tipo, é eterno, né? A nossa vida aqui nessa terra é um nada, se a gente estiver dizendo em relação a tempo, né? É um nada em relação ao tempo que nós passaremos numa eternidade. Porque você pensa que não tem fim, né? Então, assim, é agora a hora de correr atrás da salvação, porque depois não tem remédio, né? Depois da morte é o juízo mesmo e já não tem como a gente voltar e correr atrás do tempo perdido, né? 208. O que é o juízo particular? É o juízo de retribuição imediata, que cada qual, desde a sua morte, recebe de Deus na sua alma imortal, em relação à sua fé e às suas obras. Essa retribuição consiste no acesso à bem-aventurança do céu imediatamente ou depois de uma adequada purificação, ou na condenação eterna no inferno. Então, tem 3 caminhos depois que você passa pelo juízo particular, né, depois da sua morte. Ou é o céu imediatamente, mas isso é para pouquíssimos, tá? Assim, porque no céu... Não basta morrer em estado de graça, Não mas basta, você tem que né? estar com todas as penas temporais também sanadas, ou seja, está fazendo indulgência, está fazendo tudo isso. Assim, no céu não entra a menor mancha de pecado ou de apego ao pecado.
Então, você morrer num estado assim, né, de purificação plena, é muito difícil, assim, sabe? Vamos ser realistas. Normalmente é pra gente que sofreu muito na Terra. Porque você já purgou. Santamente. Ele Você já sofreu purgou. Sofreu santamente. santamente. Não somente sofreu, mas sofreu É. santamente. Né? E, enfim. E ou você vai passar por um tempo no purgatório, que a gente acredita que é a maioria das almas que são salvas, passam pelo, ainda que seja por um breve período, Você mas tem vários passam estágios no pelo purgatório, e purgatório. aí quanto maior o seu grau de perfeição, menos você vai estar sujeito às penas do purgatório, à purificação, porque você já se purificou durante a sua vida. E ou a condenação eterna. E aí quem vai para o purgatório, gente, a gente já falou isso aqui várias vezes. Quem vai para o purgatório está salvo, vai para o céu, tá? Não tem como uma pessoa que for para o Pode ir no último purgatório, dia da vinda de Cristo, mas vai. mas vai para o céu. Não tem como a pessoa sair do purgatório para o inferno, tá? O purgatório é essa purificação para entrar para o céu, mas já está Porque salva. existe esse juízo particular, que é o quê? É dada uma sentença, não é? Ou seja, e essa sentença ela não muda. Não Ou muda? seja, você é salvo ou você é condenado. Se Então, você é condenado, você vai para o inferno. Se você é salvo, você pode ir direto para o céu ou você tem que passar pelo pelo purgatório, purgatório tá? para ir para o céu. Mas o purgatório é um caminho, é um corredor, não é? Um pouco mais extenso que você tem acesso ao céu. Então, 209. O que se entende por céu? Por céu se entende o estado de felicidade suprema e definitiva. Os que morrem na graça de Deus e não têm necessidade de ulterior purificação Purgatório. são reunidos em torno de Jesus e de Maria, dos anjos e dos santos. Formam assim a igreja do céu, onde eles veem a Deus face a face, vivem em comunhão de amor com a Santíssima Trindade e intercedem por nós. O céu aqui não é tanto um lugar, mas um estado. Não é? Um estado da alma que está em plena comunhão com Deus. Felicidade suprema e definitiva. Felicidade Gente, suprema e assim, eu definitiva. vou jogar a real. Definitiva. A gente não tem noção do que seja o céu. Mas a mínima noção. Eu arriscaria dizer. Assim, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram ouviram, o que o Senhor reservou para aqueles que o amam. A que é o céu. realidade do céu, a felicidade do céu, os santos místicos que tiveram a oportunidade de visitarem um pedacinho, digamos assim, da alegria do O hall de céu, o entrada do hall de céu. entrada do céu, por exemplo, São João Bosco, ele era um santo místico, ele teve visões, Sonhos, né? experiências místicas, né, no céu, no inferno e no purgatório. São João Bosco, ele descreve assim, o céu, o hall de entrada, assim, né, a pontinha do céu é uma coisa inimaginável, assim, a alegria do céu, a plenitude do céu, a santidade, o amor, a vida em Deus, o ver a Deus face a face. Gente, assim, se a gente passasse mais tempo pensando sobre isso, a gente se converteria, sabe? O padre José Eduardo tem homilias muito boas com esse tema do céu, do purgatório e do inferno. E realmente é meditar sobre isso, que são chamados os novíssimos, essas realidades eternas, né? Céu, inferno, purgatório, juízo particular, sempre foi um exercício que a igreja propôs para os fiéis meditar sobre os novíssimos, ou seja, sobre essa vida eterna, aonde que nós vamos passar a nossa eternidade. Porque isso nos converte, isso nos faz amar a Deus, isso nos faz temer o inferno e temer, por consequência, o pecado, né? Querer se livrar do pecado. Então, isso é muito importante. 210. O que é o purgatório? O purgatório é o estado dos que morrem na amizade de Deus, sem pecado mortal, ok? Mas, embora certos da sua salvação eterna, têm ainda necessidade de purificação para entrar na bem-aventurança celeste. Isso aí a gente já explicou, né? 211. Como podemos ajudar a purificação das almas do purgatório? Ó, a comunhão dos santos aí em ação. Em virtude da comunhão dos santos, os fiéis ainda peregrinos nesta terra podem ajudar as almas do purgatório.
oferecendo por elas orações de sufrágio, em particular o sacrifício eucarístico, mas também esmolas, indulgências e obras de penitência. Então aqui a gente vê a comunhão dos santos, ou seja, das pessoas que estão unidas pelo batismo, se ajudando, né? Assim como os santos que estão na Igreja Gloriosa nos ajudam aqui a viver na Terra, nós aqui na Terra podemos ajudar as almas do purgatório. Mas por que que essas ações elas conseguem ajudar as almas do purgatório? Porque é, Deus é tão bom, ele é tão bom que, né, ele permite que nós, aqui da Terra, já antecipemos esse nosso purgatório através dos atos de indulgência, não é? Ou seja, quando eu peco, eu tenho a mancha temporal e a mancha eterna. A mancha eterna, ela é apagada, não é, da minha alma quando eu me confesso e eu recebo a absolvição, a pena eterna, não é? Ela é apagada da minha alma, ou seja, eu não tenho mais ela, eu volto à comunhão com Deus. Mas o sacramento da confissão, a absolvição sacerdotal, ela não apaga a pena temporal. Ela não apaga, são duas penas diferentes. Ela apaga a eterna, ou seja, eu não vou mais receber uma condenação eterna por causa daquele pecado que eu cometi, porque eu me arrependi, me confessei e fui absolvido. Mas eu ainda tenho uma pena temporal. Essa pena temporal precisa ser apagada, mas ela não é apagada com a confissão. Ela é apagada com a indulgência, ou seja, eu fazer penitência, oferecer os sacrifícios, fazer uma caridade, fazer um ato de piedade, não é? Eu faço isso e eu vou amenizando eu vou diminuindo, né, essa pena temporal que eu tenho. Porque assim, gente, todo pecado, ele tem uma consequência. Quando a gente faz um pecado, qualquer que ele seja, ele gera, né, a pena eterna, que é isso, que a gente pode ser condenado, mas isso é resolvido na confissão. Mas a pena temporal são essas consequências do pecado que a gente não tem muito controle, mas elas acontecem. Né? Por exemplo, se eu falo uma mentira sobre alguém, eu mancho a reputação daquela pessoa injustamente. E sabe-se lá que consequências isso pode ter, não é? Isso são consequências que o pecado traz em si. E na nossa alma também existe a questão da pena temporal. O pecado deixa marcas, digamos assim, na nossa alma. Às vezes a pessoa ela pode ter acabado de se confessar validamente, recebeu a absolvição, está em estado de graça, morreu, vai para o purgatório e vai passar um bom tempo no purgatório. Por quê? Porque ela não se preocupou com toda essa pena temporal da vida inteira dela. Então, ao longo da minha vida, eu posso ir praticando esses atos de indulgência. Por exemplo, a gente está chegando perto de uma data muito famosa por indulgência, que é o perdão de Assis. Se eu não me engano, é agora, comecinho de agosto, né? Dia 4, dia 5, alguma coisa assim. Onde você tem igrejas que você vai e atos que você faz, é um grande dia de distribuição de indulgências, né? Que a igreja faz. Na Igreja do Senhor dos Passos tem um negócio lá de indulgência também. Para você apagar. E existem indulgências plenárias, que você faz um ato, óbvio que tem as condições, né? Para ela ser válida, mas cumprindo essas condições e fazendo um ato específico, né, de alguma coisa, você apaga todas as manchas temporais, toda a pena temporal da vida inteira. Ou seja, você está limpinho. Aí sim, não é? Você está em estado de graça, teve uma absolvição válida e você cumpriu todos os requisitos para fazer uma indulgência plenária, morreu, você tem chance de ir direto para o céu, ou pelo menos dar só aquela passadinha no purgatório, né? Mas enfim, como eu posso fazer isso para mim, por causa da comunhão dos santos, eu também posso fazer isso para as almas do purgatório, né? Toda missa a igreja reza pelas almas do purgatório. E eu posso, por exemplo, oferecer missas por almas, não é? A missa de sétimo dia, nada mais é do que isso. Ou seja, toda a família, todos os amigos, os queridos daquela pessoa que morreu se reúnem para orar, para elevar orações, oferecer indulgências para aquela alma. Por quê? Porque possivelmente ela está no purgatório e quanto mais pessoas se reunirem para oferecer sufrágios, sacrifícios por ele, ele vai sair, não é? Vai ter um período, que não é muito um período de tempo, mas né, ele vai sofrer menos ali, ele vai ser purificado mais rápido, porque ele está recebendo esse auxílio. E 211. Em que consiste o inferno? Consiste na condenação eterna dos que, por livre escolha,
morrem no pecado mortal. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, em quem unicamente o homem tem a vida e a felicidade, para as quais foi criado e às quais aspira. Cristo exprime essa realidade com as palavras: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Da mesma forma que a gente não tem noção da alegria do céu, a gente também não consegue ter noção do sofrimento do inferno. É algo que é muito útil também, apesar de não ser muito agradável a gente pensar sobre isso, mas é útil a gente pensar sobre isso também, meditar sobre isso, porque Jesus muitas vezes alertou na sua vida pública, na sua pregação, para que a gente tenha realmente temor de nos condenarmos eternamente, porque é de fato Onde há choro e ranger de dentes. É uma basicamente situação, isso. essas caricaturas que se faz do inferno como um lugarzinho que as pessoas estão lá tomando Não, dá cervejinha, pena de ver, às vezes, a pessoa falar publicamente, sabe? Ah, quando eu sabe? morrer eu não quero ir para o céu, No não, inferno é mais né? Ah, os legal. santinhos lá rezando. Eu quero ir para o Gente, inferno porque vai estar cheio de gente legal no inferno. assim, chega a dar dó de ver as pessoas falando isso, porque por mais que seja em tom de brincadeira, mas assim, sério, é uma coisa que a gente não tem nem como brincar. Porque o inferno, né, esse estado da alma, de uma eterna separação de Mas é Deus, uma brincadeira que né? tem um quê de verdade. Por quê? Por que a pessoa ela é condenada ao inferno? Porque ela escolheu. Ela escolheu o inferno? Não, mas ela escolheu não seguir a Deus. Ela escolheu livremente não seguir a Deus. Ou seja, eu não quero seguir a Deus. Deus está me dando a oportunidade agora, nesse momento, de renunciar ao pecado, abraçar a minha cruz e o seguir. Mas eu não quero. Eu não quero levar essa vida de cruz aqui na terra. Eu não quero. Eu faço essa escolha, não é? E aí a consequência disso é o inferno. É o inferno. Mas por quê? Porque eu escolhi. Eu escolhi. Somente eu tenho esse poder de escolher. Ninguém pode escolher por mim ir para o inferno, como ninguém pode escolher por mim ir para o céu. Ou seja, se eu não escolho, e eu só tenho essas duas opções, não é? É como eu falar para você, olha, meu querido, você pode andar ou você pode ficar parado. O que que você quer? Eu estou te chamando para andar. Você pode andar, você pode ficar parado. Se você não escolher andar, automaticamente você está escolhendo ficar parado, certo? Ou seja, você só tem essas duas opções, né? Ou você luta violentamente para ir para o céu, ou você está escolhendo ir para o inferno. É isso que vai acontecer. Se você não lutar violentamente para ir para o céu, você vai para o inferno. É a sua escolha, Deus está te dando. E aí você tem, né? Você escolhe isso, não é? Eu renuncio a mim mesmo, tomo minha cruz e luto violentamente para poder chegar ao céu, ou eu relaxo aqui e vou para o inferno. Sabe? Curto a minha vida do jeito que eu quiser curtir e depois eu vou viver o resto da eternidade no inferno. É a escolha da pessoa. Mas assim, é quase assim, é uma coisa assim pueril, né? Essa visão que as pessoas têm de inferno como uma extensão dessa vida de boa que a pessoa ficou aqui na Terra, nos prazeres e tal, tal, tal. Muito pelo contrário, né? No céu, sim, nós teremos o prazer pleno, né? A alegria plena. No inferno é só sofrimento, é só dor, é só remorso, é só ódio, é só ausência de Deus e, por consequência, a ausência de todo e qualquer bem. Né? Não tem como você visualizar um inferno onde tenha prazeres, onde Mínimo que tenha seja. mínimo, muito pelo Porque contrário. assim como o Né? céu é um estado de plena comunhão com Deus, que é o bom, que é o bem, o inferno é a ausência total de Deus, que é o bom, que é o bem. Então você não vai ter nada que é bom, nada que é do bem, nada que é prazeroso, nada Nada. que é gostoso no inferno, nada, absolutamente nada. É a ausência de tudo que é bom. Então é uma ilusão muito grande, né? Que as pessoas têm e que elas se fazem de cegas, né, para essa realidade, mas que é muito sério, né? Porque é muito cômodo para elas agora, nesse momento, né, viver a sua própria vida e, né, buscar os seus Não tá prazeres nem aí e 213. 213. Como se concilia a existência do inferno com a infinita bondade de Deus? Deus, embora desejando que todos venham a converter-se, segundo Pedro 3,9,
Todavia, tendo criado o homem livre e responsável, respeita as decisões dele. Portanto, é o próprio homem que, em plena autonomia, se exclui voluntariamente da comunhão com Deus, se, até o momento da própria morte, persiste no pecado mortal, recusando o amor misericordioso de Deus. A gente já Entenda isso. acabou de falar. Deus em si, na sua essência, é amor. É amor. E ele cria o homem à sua imagem e com essa finalidade de amar. O homem foi feito para isso. O homem foi feito para amar. Por isso ele tem essa capacidade de amar. Por isso ele é a imagem e semelhança de Deus, não é? Só que para amar é necessária a liberdade. Não existe amor obrigado. Então é uma condição do homem. Ou seja, para ele atingir a meta dele, ele tem que amar. Mas para amar, o amor ele precisa ser um ato livre da vontade. Eu preciso escolher. Então, a liberdade é uma condição para que o homem possa alcançar o seu objetivo final, que é o amor. Porém, ela tem, vamos dizer assim, Duas essa faces, né? Você pode usar sua liberdade para amar. como você pode usar a sua liberdade para não amar, não é? E Deus ele não vai interferir nisso, porque senão não seria um amor de Deixa de verdade. ser livre. Deixa de ser livre. E o que ele quer é que nós livremente escolhemos, optemos pelo bem, optemos pelo bom, que é ele, que é o amor, não é? Mas ele também não vai interferir se a gente escolher diferente. Ele nos deu essa capacidade de escolher. Ele dá todas as condições para que eu possa, né, até o último instante da minha vida, escolher pelo bem. Agora, se eu persisto em escolher o mal, eu vou sofrer as consequências disso. 214. Em que consistirá o juízo final? O juízo final universal consistirá na sentença de vida bem-aventurada ou de condenação eterna que o Senhor Jesus, ao retornar como juiz dos vivos e dos mortos, emitirá a respeito dos justos e dos injustos, reunidos todos juntos diante dele. Depois desse juízo final, o corpo ressuscitado participará da retribuição que a alma teve no juízo particular. Vamos lá. O juízo final, gente, não aconteceu ainda. Ele vai acontecer quando Jesus voltar. Esse juízo final, ele não é juízo no sentido Depois da de... ressurreição, está falando. Isso. O juízo final acontecerá depois da ressurreição, ou seja, Jesus volta, tem a ressurreição, não é? E aí então há esse juízo. Onde todas as pessoas que já viveram na Terra em todos os tempos estarão diante de Jesus. Não é um novo julgamento. Não É vão a ser julgadas de continuação novo. daquele mesmo julgamento particular que Não eu é que a tive. pessoa morreu lá em 1940, foi condenada ao inferno, aí vai chegar o juízo final. Ele sofreu muito, agora ele foi ele vai bonzinho no mudar inferno, aí ele vai a mudar, não. sentença. Não vai mudar a sentença de ninguém. O juízo particular é definitivo. Né? O juízo particular, depois da morte, é definitivo. Esse ele não juízo muda. final, ele não é um segundo juízo, né? Mas ele é uma extensão daquele primeiro. Ou seja, é como se fosse um processo, né? Exato. Aqui você recebeu, não é o céu, o inferno ou o purgatório, e aí no juízo final, aí vai acontecer o grande acerto de contas. A justiça de Deus se fará cumprir plenamente. Por quê? A justiça de Deus, ela ainda não se manifestou plenamente. A gente vê que, por exemplo, nesse mundo aqui, na Terra, os bons, os que buscam a santidade, muitas vezes sofrem. Muitas vezes são injustiçados, são perseguidos, os tem maus dor, se dão bem. Os maus se dão bem, né? Tem alegrias, tem glórias nessa terra. Os bons muitas vezes não são reconhecidos o seu bem, não é? No juízo final, quando todo mundo estiver diante de Deus, ele vai dar realmente de forma definitiva a justa recompensa, não somente na alma, mas também no corpo. Ressuscitado. Né? Ressuscitado de todas as pessoas. Então vai ser aquele momento em que todos terão ciência da glória ou do nível de perversidade de cada um dos homens. Vai ser manifesta. Muitas vezes um santo, que era um santo de um alto grau aqui na Terra e passou despercebido praticamente, passou oculto. Imagina esses monges que vivem lá no oculto do oculto,
que a gente nem sabe o nome. No juízo final, eles serão plenamente recompensados, não somente na sua alma, mas também com o seu corpo ressuscitado. E a justiça de Deus vai se manifestar de forma eterna, de forma para sempre. Né? Vai ser o grande, é chamado, né, o dia do Senhor, o dia de Deus, porque toda a injustiça, toda a maldade, né, esse tempo, né, que o mal teve Vai para ser agir, banido de vai uma ser vez por banido, todas. vai ser extirpado, né, de uma vez por todas. Então as pessoas receberão a sua recompensa eterna. 215. Quando acontecerá esse juízo? Esse juízo acontecerá no final do mundo, cujo dia e hora somente Deus conhece. Isso aí é clássico, né? A gente sabe que ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 3.000 anos, pode ser daqui a 100.000 anos. Ninguém sabe. Mas a gente tem que estar O preparado. fato é, um dia Né? ele voltará. Vai acontecer. Isso é outra coisa também que católico não fala. Uhum. Um dia Jesus voltará e o mundo vai acabar. Né? Às vezes a gente tem aquele coisa, o fim do mundo, não sei o que, blá, 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 várias profecias, várias não sei o que, blá, 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 blá. Paz, é um dia glorioso. É um dia em que não o Apocalipse, ele fala, né? O Espírito e a esposa dizem, vem, Maranatá, vem, Senhor Jesus, sabe? A, a santidade da nossa vida apressa a vinda do Senhor, ou seja, não é? Nós ansiamos por esse dia, não é? É o grande dia, é o dia em que a justiça de Deus se fará, ou seja, é o dia em que os santos serão exaltados, receberão a sua recompensa final. É o dia da ressurreição de todos os mortos, sabe? É um dia em que nós, cristãos, principalmente católicos, esperamos ansiosos, né? E ele vai ser de uma vez só por todas, né? O dia que Jesus voltar, acabou tudo. Acabou o Acabou purgatório. tudo. É céu se abrindo, trombeta, né, rasgando e os mortos ressuscitando e todo mundo sendo julgado. Depois dali acabou. Acabou. Céu e terra se funde, vira uma coisa só. Sabe? A gente de corpo, com matéria vivendo na eternidade. Todo mal banido para toda a eternidade, sabe? Aí você pensa no mundo, no universo, num cosmos inteiro, sabe? Junto com os santos, com os anjos, contemplando a glória de Deus, com o corpo, com todas as propriedades, não é? Fantásticas, e você com o extremo da alegria, do gozo, da felicidade, vivendo o resto da eternidade. Então é por isso que a gente anseia por esse dia. Por isso que a gente quer que esse dia seja hoje, agora, sabe? Mas obviamente eu tenho que estar preparado para isso, né? Existe uma linha, né, de entendimento que chama do arrebatamento, né, que algumas vertentes evangélicas têm. Eu já ouvi falar até que começou no catolicismo esse negócio, né, e depois foi para a igreja evangélica, mas enfim, nunca foi teologia católica, nunca fez parte da doutrina católica essa questão do arrebatamento. Ou seja, que vai chegar um período em que Deus vai arrebatar todos os justos para o céu. E aqui na terra vai ficar só aqueles que não eram fiéis, né? E ainda vai ter um tempo ainda e tal, 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 tal. Isso aí é só interpretação errada da Sagrada Tem Escritura. nada a ver com a Não, fé não tem católica. isso. Um dia Jesus volta, pum, e acabou. Acabou. Pega todo mundo de surpresa, entendeu? O dia do Senhor virá como um ladrão, né? Ou seja, pum, de surpresa, orar e vigiar. Se você estiver orando, vigiando e preparado para esse dia, glória, maravilha para você. Se não, meu querido, É a mesma coisa da morte. tormento, tormento. É a mesma coisa da morte. Mesma coisa Né? da morte. Tá preparado, beleza, não tá? Né? Então, é assim que vai acontecer o dia do Senhor. A palavra-chave, gente, do encontro é recompensa, tá bom? É recompensa. 216, a gente já está terminando. O que é a esperança dos novos céus e da nova terra? Depois do juízo final, o próprio universo, livre da escravidão da corrupção, participará da glória de Cristo com a inauguração dos novos céus e de uma nova terra. Atingir-se-á, assim, a plenitude do reino de Deus, ou seja, a realização definitiva do desígnio salvífico de Deus de recapitular tudo em Cristo, tudo que está no céu e na terra. Deus então será tudo em todos na vida eterna. Ou seja, o universo vai ter um fim? Não. Não, porque um dia ele vai ser glorificado. Um dia a realidade espiritual vai descer sobre ele e ele vai perdurar por toda a eternidade. É isso, basicamente.
entende? Céus e terra se fundirão, ou seja, a matéria e o espírito, não é? Toda essa realidade espiritual dos anjos, dos santos, do próprio Deus, não é? Como espírito na Santíssima Trindade, vai se fundir com toda essa realidade material e vai virar uma coisa só, sabe? Toda a criação vai estar unida, não mais separada, o material e o espiritual, mas tudo vai estar junto, Só misturado por toda a explicando, não é que eternidade. as coisas inanimadas vão ganhar vida, tá, gente? Não é isso que o André tá Não, não, falando. não, 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 não. Mas assim, ele tá dizendo que A a realidade. realidade material, ou seja, o universo, né, material que nós vivemos, ele vai ser transfigurado. De alguma maneira, ele vai ser transformado de forma que os justos, em corpo e alma, junto com os anjos, né, os anjos são por espírito, vão continuar sendo por espírito, e Deus, vamos viver numa harmonia perfeita, né, nessa realidade que é chamada novos céus e nova terra. Essa Tudo vai ser realidade permeado da glória de Deus. essa realidade vai acontecer depois da segunda vinda de Cristo, né? E toda a criação de Deus vai ser renovada, vai ser realmente como se fosse, digamos assim, um Éden, aquela realidade, né, primeira que Deus criou, muito mais elevada, Universal. universal. Todo o universo vai ser esse novo Éden, digamos assim, mas muito mais ainda, porque vai estar permeado pela bondade, pela glória, pela vitória de Cristo. Então, a gente não tem muito como mensurar como vai ser isso, é um pouco um mistério, mas é a nossa fé de que isso vai acontecer, né? De que a realidade da matéria ela vai ser permeada, né? Os nossos corpos vão ser realmente permeados da glória de Deus e a gente vai viver nessa harmonia, nessa beleza, nessa realidade toda cheia de Deus. E Deus vai ser tudo em todos, né? Cada homem, cada mulher, os anjos serão como que um só com Deus. Então, vivendo nessa comunhão entre si e com Deus. E por fim, 217. Amém. O que significa o amém que conclui a nossa profissão de fé? Porque a gente está no credo, né? O A gente credo está termina com terminando amém. o credo. A palavra hebraica amém, que conclui também o último livro da Sagrada Escritura. Ou seja, a Bíblia termina com amém. Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas esse versículo de o Espírito e a esposa diz, é o último versículo da Bíblia, né? Algumas orações do Novo Testamento. Não, acho que não é o último Não é versículo da não? Bíblia, não. Acho que é, né? Mas enfim, termina com amém. Ah, mas tá ali Né? no final ali, Está no pô, não é? final. Algumas orações do Novo Testamento e as da liturgia da igreja significam o nosso sim confiante e total ao que professamos crer, confiando-nos totalmente naquele que é o amém definitivo, Cristo Senhor. Só por curiosidade, qual que é o último versículo da Bíblia? Ou seja, amém é assim seja. É Um o nosso sim, assentimento, né? né? Sempre no final de oração, como está dizendo aqui, ou na liturgia, a gente termina com esse amém. Assim seja, seja feito conforme nós dissemos, né? É. Amém. Vem, Senhor Jesus. Não é exatamente o último versículo, É porque mas tem é uma o saudação penúltimo, né? final, né? Mas é o penúltimo. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, É é porque bonito começa aqui em isso, cima, o né? Espírito e a esposa dizem, vem. E o que ouve diz também, vem. Tem sede, venha. Quem quiser receba gratuitamente a água da vida. Ele está falando exatamente Da vinda de Cristo. dessa vinda, né? Desse último dia. E aí ele finaliza com amém, vem Senhor Jesus. Então, gente, amém. Esse é o nosso encontro de hoje. Ficou bem longo, né? Mas daqui para frente A proposta era essa mesmo, da gente fazendo encontros mais acelerar um longos. pouquinho aí as questões para a gente poder, dentro desse ano ainda, poder estar fechando o compêndio. Eu sei que não é muito útil falar isso agora no final do vídeo, mas né, quem não está acostumado com o YouTube tem uma possibilidade ali que você consegue acelerar o vídeo um pouquinho, né? Não recomendo acelerar muito. Na verdade, eu não recomendo acelerar. Mas caso você tenha necessidade, né, você viu o vídeo lá, esse aqui vai ficar com mais ou menos 1h40. Você viu o vídeo, você vê que eu não tenho esse tempo todo, preciso um pouquinho. Você vai lá e bota 1.1, tem, né?
acelera ele, velocidade do vídeo acelera. Para os próximos, né, você já pode fazer isso se precisar, tá? Então vamos rezar uma Ave Maria para finalizar nosso encontro. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres, mulheres, e bendito bendito é é o o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e agora e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.